bem aqui no Novo Mundo. Que descoberta empolgante! O mesmo Novo Mundo que atraiu Cristóvão Colombo para estas mesmas águas há 5 séculos e chamou Ponce de León para buscar a fonte da juventude. Um novo mundo de luxo e hotéis de padrão internacional e resorts da alta sociedade, praias ladeadas por palmeiras e ondas, sempre moldadas pelo vento tropical. Durante a maior parte da próxima hora, vamos explorar o moderno e próspero novo mundo em movimento, e o cenário natural deslumbrante que o envolve, uma natureza selvagem que o tempo ignorou, um paraíso tão antigo quanto o Éden, exuberante, quente e convidativo. Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas. Para os americanos do continente, esses destinos exóticos são uma forma de perseguir o sol no exterior sem nunca sair de casa. A bandeira dos Estados Unidos trêmula sobre Porto Rico desde 1899. E sobre St. Thomas, St. John e St. Croix, desde 1917. Esses são os próprios destinos tropicais de férias da América. Tão emocionantes e relaxantes quanto qualquer outro paraíso insular do Caribe, do Pacífico ou do Mediterrâneo. O ano era 1493. Cristóvão Colombo retornou às Américas que havia descoberto no ano anterior. No dia 19 de novembro, ele desembarcou nesta ilha e lhe deu o nome de San Juan Bautista, São João Batista. Com o tempo, toda a ilha passou a ser conhecida simplesmente como San Juan. Pelos 500 anos seguintes, ela pertenceu à Espanha, e este enorme forte, repleto de canhões, e erguendo-se acima da entrada do porto, manteve a ilha invencível. Hoje, El Morro é o verdadeiro símbolo de um passado colorido e romântico. É fácil imaginar eventos, como o que ocorreu em 1584, quando Sir Francis Drake tentou tomar San Juan para a Inglaterra, mas foi repelido por estes canhões. A presença imponente de El Morro e seu poder de fogo também afastaram uma frota de navios de guerra holandeses em 1625 e até dispararam contra embarcações dos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana. Hoje em dia, porém, a fortaleza tolera de forma benigna uma invasão interminável de turistas armados com suas câmeras. Mais turistas vêm a Porto Rico do que a qualquer outra ilha do Caribe, e El Morro é parada obrigatória para todo novo descobridor que chega aqui. Logo fora das muralhas no Atlântico, há um antigo cemitério com lápides ornamentadas e mausoléus. Vista do cemitério a partir de El Morro, com o mar ao fundo, rende fotografias impressionantes. No canto nordeste da parte antiga da cidade, encontra-se outra poderosa fortaleza, San Cristóbal, construída no século XVIII para defender contra ataques por terra. Por sinal, o antigo nome espanhol da capital era Porto de Rico, ou Puerto Rico. Assim, o nome da cidade e o nome da ilha foram invertidos ao longo dos séculos. Entre San Cristóbal e El Morro está uma obra-prima da restauração urbana chamada El Viejo San Juan, o Velho San Juan. É a imagem autêntica da vida colonial espanhola. 7 quarteirões de história mantidos intactos, não como uma peça de museu sem vida, mas como uma parte real e funcional da cidade, muito viva. O espírito orientador por trás dessa restauração, o homem que tem supervisionado o projeto, é Ricardo Alegria. Nós restauramos cerca de 300 prédios. Ainda temos cerca de 250 para serem
restaurados. Utilizamos trabalhos artesãos de Porto Rico, do interior das ilhas, pessoas especializadas em trabalhar com pedra. Por exemplo, um antigo seminário que, quando estiver pronto, se parecerá com um convento dominicano próximo. Este belo edifício com arcadas foi construído em 1523. Agora, cuidadosamente restaurado, é um museu e vitrine para a atmosfera religiosa do século XVI, do velho San Juan. O velho San Juan é um aspecto importante do nosso patrimônio cultural e queremos preservá-lo para porto-riquenhos e visitantes. Essa dedicação ao artesanato aparece nas figuras religiosas entalhadas chamadas santos. A poucos quarteirões do convento restaurado está a residência histórica dos governadores da ilha, uma bela construção chamada Casa Blanca, a Casa Branca de Porto Rico. Ela foi construída para o primeiro governador, Ponce de León, que nunca morou nela. Antes que o edifício fosse concluído, Ponce, já com mais de 60 anos, partiu em busca da fonte da juventude e foi morto por uma flecha envenenada de um nativo, em um lugar chamado Flórida. Sua família e gerações de seus descendentes viveram aqui por 250 anos. Agora, é um monumento histórico nacional e uma joia do velho San Juan. A atual mansão do governador é um edifício com cúpula chamado La Fortaleza, outra construção do século XVI reconstruída. É a mansão executiva mais antiga do hemisfério ocidental, próxima de mais uma fortaleza, San Jerônimo, que vigia os praticantes de windsurf e outras pessoas simpáticas em movimento, por Porto Rico. Uma última palavra sobre Ponce de León. Seu corpo foi trazido de volta da Flórida e sepultado na cripta de mármore da Catedral de San Juan. Outro ponto do roteiro turístico. Agora, uma pausa no passeio. Amanhã, mais coisas para ver, fazer e aprender, mas, por enquanto, assistimos aos momentos finais de mais um dia no Caribe. O último brilho, enquanto turistas retornam aos seus hotéis para uma noite de comida, diversão e merecido descanso. À noite, o ritmo muda. O sabor musical da ilha é apreciado em clubes de jantar e cabarés. Uma mistura vibrante das influências indígenas, africanas e espanholas de Porto Rico. Baía de San Juan? Uma balsa leva passageiros entre o Pier 2 no Viejo San Juan e o subúrbio de Catânio. Uma viagem encantadora que custa menos de 25 centavos e oferece ótimas vistas da cidade e de El Morro. O que será que atrai tantos turistas de barco para Catânio? A resposta está aqui. Diariamente, a destilaria Bacardi oferece visitas grátis e, depois, as bebidas são por conta da casa. Lidando com azulejos, começamos o planejamento botânico. Os passeios incluem um trajeto pelos terrenos para ver os prédios industriais e a parafernália necessária para transformar a cana-de-açúcar em rum.
Depois o passeio segue para o interior, onde é possível ver de perto a potente linha de montagem, que produz 100 mil galões de rum todos os dias. 80% disso é exportado para os Estados Unidos. O pessoal da Bacardi oferece mais do que o sabor do rum a Porto Rico. A destilaria é, na verdade, a maior fonte individual de arrecadação de impostos da ilha, gerando 100 milhões de dólares por ano. A produção de rum evoluiu muito desde os tempos em que era feita em um alambique improvisado que produzia apenas alguns galões. A destilaria moderna possui uma sala de controle que quase se assemelha a uma nave espacial. A tecnologia avançada desse processo foi projetada para monitorar e regular cada etapa, desde a cana-de-açúcar esmagada, que é fermentada em enormes tanques, até a purificação e o envelhecimento do rum, cujo teor alcoólico pode chegar a impressionantes 151 proof. Para os compradores americanos de rum porto-riquenho, há um detalhe interessante nessa história, e ele está relacionado aos barris de envelhecimento. Estes são os barris que usamos para o envelhecimento do rum. Eles são de carvalho branco, e nós os compramos das empresas de bourbon e uísque dos Estados Unidos. Por lei, eles usam os barris apenas uma vez, então nós os reutilizamos. Eles duram pelo menos 10 anos. Viagem ao tempo remoto, a menos de 1 hora de carro do coração da movimentada San Juan. Um passo de volta a um mundo pré-histórico. El Yunque é a única floresta tropical selvagem do Sistema Nacional de Florestas dos Inheriçanenses e é a principal atração cênica de Porto Rico. Existem árvores nesta floresta tropical que tem mais de 1000 anos. A densa vegetação primitiva de El Yunque é alimentada por um volume quase inacreditável de chuva, 100 bilhões de galões por ano. Geralmente na forma de pancadas fortes e breves, que se alternam com o sol, em um desfile interminável vindo do mar. El Yunque, 28 mil acres de floresta tropical, dramaticamente bela, a apenas 40 quilômetros de San Juan. A mais nova grande atração de Porto Rico foi aberta ao público em 1986, as cavernas subterrâneas de calcário do rio Camuy. Os visitantes são levados pela floresta em um ônibus aberto a caminho da entrada das cavernas. Este parque, aliás, tornou-se um sucesso instantâneo como local para passeios em família. Sapatos resistentes e roupas confortáveis são recomendados para a experiência. Uma descida ao submundo. O processo que formou este submundo misterioso começou há mais de 1 milhão de anos. O rio, movendo-se sob o solo, pacientemente e laboriosamente esculpiu salões a partir do calcário sólido. Alguns desses espaços têm mais de 60 metros de altura e quase 1 quilômetro de comprimento.
E o processo continua. A água do teto cai de enormes estalactites reluzentes, que foram iluminadas por engenheiros do parque, para destacar todas as suas formas e esculturas fantásticas. De volta ao nível do mar, sob um vasto e radiante céu azul, encontramos uma ilha extraordinária, banhada por um calor tropical constante. Esta ilha é completamente cercada por nada menos que 438 quilômetros de praias douradas, onde as areias finas são aquecidas tanto pelas águas do Atlântico quanto pelas ondas tranquilas do Mar do Caribe. Aqui, o cenário é um convite irresistível para uma variedade de atividades ao ar livre: nadar nas águas cristalinas, surfar nas ondas perfeitas, explorar a vida marinha colorida com snorkel, mergulhar em recifes exuberantes com equipamentos autônomos, velejar ao sabor dos ventos tropicais e praticar 30 recordes mundiais de pesca esportiva foram quebrados aqui, nas águas de Porto Rico. Barcos de pesca em alto mar podem ser alugados por meio-dia ou um dia inteiro. A pesca inclui marlim azul ou branco, peixe-agulha, atum, albacora, tarpão, xarel ou peixe-espada, que podem ser empalhados e montados, um ótimo souvenir de férias. A ilha também é cercada por cidades e resorts à beira-mar, onde veleiros podem ser alugados por hora ou por dia, uma maneira boa e econômica de aproveitar o sol, enquanto explora as baías e enseadas costeiras. Para os adeptos do mergulho autônomo e do snorkel, há quilômetros de recifes de corais e as águas mais cristalinas. Se você é novo nesses esportes, veio ao lugar perfeito para aprender. Há instrutores experientes em centros de treinamento praticamente em qualquer lugar da ilha, prontos para te iniciar ou aprimorar as habilidades que você já possui. Se hospedar em Porto Rico. Dependendo do orçamento, gosto e preferências, a resposta pode ser hotel, apartamento, cabana, vila ou parador. Falaremos mais sobre este último em um momento, mas sobre os hotéis. A maior parte da movimentação dos resorts está em dois grandes distritos hoteleiros, a faixa de Condado e Isla Verde. Vistas panorâmicas como esta provam que o turismo é um grande negócio em Porto Rico, gerando milhares de empregos e dezenas de milhões em receitas. Condado e Isla Verde oferecem todo o conforto possível, sendo praticamente ilhas à parte, com suas próprias atrações e opções de lazer. Um grande portal aberto para um mundo de diversão. Quando se trata de hospedagem, Porto Rico oferece talvez o melhor negócio que você encontrará em todo o Caribe, nas pousadas chamadas paradores. Elas estão localizadas em áreas litorâneas ou resorts nas montanhas, e os preços são atraentes, cerca de $30 por noite. Os paradores têm sido um grande sucesso para Porto Rico, para os donos das pousadas e, acima de tudo, para os hóspedes, que aproveitam seu charme tranquilo e economia. E falando em economia, Porto Rico em si é uma história de sucesso.
Antes conhecida como a Casa Pobre do Caribe, agora é a ilha mais movimentada e rica de todo o Caribe, um importante centro bancário e industrial. Sim, o turismo é importante, mas sua receita representa menos de 6% do PIB. O restante vem da indústria, agricultura e de toda a gama de negócios modernos. O status de Porto Rico como um estado livre associado aos Iambros o torna único. A ilha é autônoma, e empresas dos Eleiwaires são atraídas para cá, pela isenção de impostos locais, além de incentivos financeiros oferecidos pelo governo, e mão de obra barata. O rico porto descoberto por Colombo continua fazendo jus ao seu nome. Se alguém lhe disser que Porto Rico está realmente alcançando as estrelas, bem, talvez estejam falando disto. O maior radar e radiotelescópio do mundo. Uma impressionante estrutura científica, que se ergue em meio a uma densa floresta no centro-oeste de Porto Rico. Essa plataforma suspensa, sustentada por cabos, pesa 600 toneladas. E a 600 pés abaixo dela está um prato de 20 acres, que capta ondas de rádio vindas do espaço profundo, muito profundo. O Observatório de Arecibo é operado pela Universidade Cornell, sob contrato com a Fundação Nacional de Ciência, e conta com uma equipe de 144 cientistas, que trabalham investigando galáxias distantes, assim como a nossa. Foi aqui em Arecibo que os pesquisadores descobriram algo único sobre o planeta Vênus. Ele gira no sentido horário, enquanto a Terra e os outros planetas giram no sentido anti-horário. Mercúrio revelou um segredo para Arecibo. Antes de 1965, cientistas pensavam que Mercúrio mantinha a mesma face voltada para o Sol durante sua órbita, mas pesquisadores de Arecibo descobriram que, na verdade, ele alterna suas fases a cada aproximação do Sol. Os trabalhadores daqui também decifraram uma misteriosa mensagem, assim chamada, que vinha do espaço profundo, e que eram pulsos de energia de uma estrela em explosão. O encanto de Porto Rico, sua beleza, está em uma maravilhosa mistura do primitivo com o refinado, da natureza, com a civilização. A segunda maior cidade da ilha é Ponce, batizada em homenagem a Ponce de León. E o maior orgulho de Ponce é este. O Museu de Ponce abriga mais de 1000 pinturas e 400 obras de escultura, uma das coleções mais notáveis de todas as Américas, composta principalmente por arte europeia dos séculos XVIII e XIX, incluindo obras de Van Dyck, Rubens, Velázquez e Gainsborough. O próprio museu foi projetado pelo renomado arquiteto Edward Durrell Stone. Logo nos arredores de Ponce, há um sítio arqueológico onde trabalhadores descobriram o cemitério mais antigo do Caribe, além de um antigo centro cerimonial que esteve ativo por muitos séculos. Antes de Colombo partir da Espanha, os índios taínos realizavam rituais religiosos aqui e jogavam um tipo de jogo de bola neste campo, demarcado por enormes pedras. Eles usavam uma pequena cabaça e as regras do jogo aparentemente eram uma combinação de futebol e vôlei. Você podia perder um ponto se deixasse a cabaça tocar o chão. Essas atividades datam de aproximadamente o século XIII. Aqui também, uma aldeia indígena taíno foi recriada, retratando a vida nos tempos pré-colombianos. Os nativos eram habilidosos agricultores que cultivavam melões, milho, feijão e abóbora. E, é claro, viviam dos recursos abundantes do mar. Eles chamavam sua ilha de Borinquen, a terra do nobre senhor. No museu anexo ao centro encontram-se artefatos da vida cotidiana dos taínos, cerâmicas, utensílios de cozinha e obras de arte.
Foram encontrados esqueletos humanos datando do século IV d.C. No século XV, quando Colombo desembarcou em uma ilha ao norte, ele encontrou alguns exilados daqui. Índios que, entusiasmados, pediram a ele que os levasse de volta para casa, para Borinquen. Foi seguindo as orientações deles que ele descobriu o Porto Rico. Há uma qualidade que permeia a vida porto-riquenha e faz com que passar férias aqui seja diferente, mais caloroso, mais espontâneo do que em certas outras ilhas tropicais. É um ritmo latino. A língua de Ponce de León ainda é a número 1, embora o inglês seja ensinado nas escolas. E ainda assim, é mais do que apenas o idioma. Este pode ser um território dos Zerua, mas a maneira de viver aqui tem uma afinidade ainda mais forte com o sul da Europa. Há um forte senso de estilo individual e uma abertura em relação ao encontro entre as pessoas. No geral, é uma atmosfera de cor e espontaneidade, em que as coisas mais comuns são animadas e deliciosas. Como raspadinha de gelo de um vendedor de rua coberta com sabores de frutas. Ou ostras descascadas de outro vendedor na mesma rua. Cores vivas por toda parte, ao ar livre. E em ambientes fechados. O Capitólio de Porto Rico, sob cuja cúpula colorida está guardada a Constituição da ilha. Outro navio na longa armada posta em movimento por Cristóvão Colombo há 500 anos. Hoje, chegar ao Porto Rico pelo mar pode ser historicamente apropriado, mas as pressões e prazos das férias modernas alteraram um pouco o itinerário. Atualmente, os americanos do continente que exploram o Caribe podem voar diretamente para San Juan como o primeiro passo da aventura, e então embarcar no navio de cruzeiro aqui, e partir em uma rota caribenha pulando de ilha em ilha. O navio então retorna a San Juan, e os passageiros continuam suas explorações em Porto Rico, e depois voam de volta para casa. San Juan também é uma escala para navios que partiram de outras regiões, como as Ilhas Virgens, para onde iremos em breve. E para aqueles que chegam e partem de avião, ainda há uma maneira de explorar sob as velas, a bordo de um barco fretado equipado com todo o luxo imaginável. Seu agente de viagem saberá, ou você pode se informar nos órgãos de turismo locais ao chegar. Os turistas, quando não estão fazendo isso, geralmente podem ser encontrados fazendo aquilo. Nas lojas do Viejo San Juan e nos bairros de hotéis, vasculhando por souvenirs e conferindo os preços de artesanato, obras de arte, roupas, joias e, claro, rum. Não há limite para a quantidade de rum que você pode levar para casa, desde que ele tenha o selo do Imposto Federal. Nas pequenas destilarias espalhadas pela ilha, as garrafas podem ou não ter esse selo. Se não tiverem bem essas, você vai acabar consumindo ou dando de presente antes de embarcar no avião. Mas quanto às compras, o status de Commonwealth de Porto Rico significa que você pode trazer de volta toda a mercadoria que quiser, porque a taxa já foi paga. Os itens mais populares são roupas, joias e coisas que realmente representam Porto Rico.
Enquanto passeia por Old San Juan em missões de compras, há lugares famosos para parar e se refrescar ou comer alguma coisa. La Casa Don Denacio foi o local onde foi criada a primeira pinha colada do mundo, que surgiu tardiamente na história, em 1963. E o restaurante Maiorca é muito frequentado desde que abriu, em 1848. É o restaurante em funcionamento contínuo mais antigo do Novo Mundo. Ainda girando sem parar nos tetos estão os primeiros ventiladores elétricos a serem ligados nesta região tropical. E os espelhos nas paredes foram doados pelo Marquês Espanhol de la Esperanza. Há um álbum de recortes com fotos e assinaturas deixadas por clientes ilustres ao longo das décadas, incluindo Orson Welles, Eugene McCarthy, Xavier Cugat, Gloria Swanson e Ripley, acredite se quiser. Em uma palavra, é isso que Porto Rico diz ao viajante. Não só as pessoas que são amigáveis, você também vai se dar bem com os pombos. Babuche. Saia daqui. O clima em Porto Rico. Um dia típico em junho ou janeiro vai se parecer e ter a mesma sensação que este aqui, embora naturalmente as temperaturas variem. Em janeiro, a média durante o dia é de 24 graus. Em junho, 26 degrees. Ventos alísios constantes garantem que a ilha permaneça agradavelmente fresca o ano todo. Aquelas nuvens volumosas ao longe realmente trazem chuvas tropicais que mantêm o Porto Rico em vegetação. Os meses mais chuvosos do ano são outubro e novembro. Os mais secos, fevereiro e março. Bem aqui em San Juan é relativamente seco. Ponce recebe o dobro de chuva. E lembre-se de que uma chuva porto-riquenha pode ser medida em minutos, até mesmo segundos, antes de ser levada pelo vento para alguma outra ilha das Antilhas. Lindo, não é? Uma imagem para guardar na memória e recordar quando o vento frio sopra lá no norte. Mas então, isso ainda estará aqui. Um dia no zoológico de Mayagüez é algo diferente para uma família de férias. Entre as grandes feras que se estabeleceram em Porto Rico estão tigres de Bengala, leões naturalmente. E as crianças vão se divertir com alguns animais de aparência estranha chamados capivaras, que na verdade são nativos da América Central e do Sul. Elas são os maiores roedores do mundo e são ótimas nadadoras e mergulhadoras. Exclusivo para adultos é o cenário dos cassinos em Porto Rico. Encontrada apenas em hotéis, a jogatina aqui é diferente de lugares como Las Vegas e Atlantic City, embora os jogos em si sejam os mesmos. A atmosfera é mais europeia. O jogo é rigidamente controlado pelo governo e parte dos lucros vai para um fundo de desenvolvimento da Universidade de Porto Rico. A 7 milhas da costa leste de Porto Rico está outro destino turístico, parte do território, não tão conhecido, e para alguns, um segredo bem guardado. Esses passageiros da balsa estão a caminho de lá agora mesmo. Para a ilha de Vieques, com uma área de 50 milhas quadradas e habitada por apenas cerca de 8.000 pessoas, há muito paraíso para todos. Na verdade, 70% de Vieques pertence às Forças Armadas do Zimário, mas é arrendado como pasto para o gado. As praias daqui podem competir com qualquer uma da ilha principal, mas veja a diferença. Vieques é para aqueles que, deliberadamente, escaparam das multidões em outras partes do Caribe, para aproveitar a relativa solidão e tranquilidade de uma ilha que, sem dúvida, um dia terá seus próprios hotéis à beira-mar e cassinos. Mas, por enquanto, os amantes de Vieques relaxam nos pequenos paradores e resorts, e em trechos quase desertos de areia. As praias de Porto Rico eram um dos amores especiais de Pablo Casals, geralmente considerado o maior violoncelista de todos os tempos. Casals nasceu na Espanha,
mas escolheu o exílio permanente de sua terra natal como protesto contra o regime repressivo de Franco. Ele viveu por um tempo na França, mas então, em 1956, aos 80 anos, estabeleceu-se na terra onde sua mãe havia nascido, Porto Rico. Aqui ele passou os últimos anos de sua vida. Aqui, ele organizou festivais anuais de música em San Juan, que continuam até hoje, sendo um dos principais eventos culturais do mundo, atraindo grandes maestros e músicos. O Museu Pablo Casals, em San Juan, tornou-se um local de peregrinação para aqueles que valorizam a música e a memória do grande artista, compositor e maestro. Entre as recordações, está o violoncelo de Casals, cujos sons esquisitos ainda ecoam por sua terra adotiva. Antes de partirmos, um último olhar para o Porto Rico. Estamos a 40 milhas a leste de Porto Rico, no extremo leste da cadeia das Grandes Antilhas. Em outra extensão de mar quente, sombra fresca, areia branca, água azul esverdeada e colinas de verde intenso, estão as Ilhas Virgens Americanas. Uma das maneiras de se locomover nas Ilhas Virgens Americanas é pegar um hidroavião, que conecta as três principais ilhas, St. Thomas, St. John e St. Croix, com Porto Rico, e algumas outras paradas nesse vasto mar aberto. É uma forma divertida de pular de ilha em ilha e também combina com o clima e a atmosfera deste antigo território de piratas, que já viu tantos aventureiros ao longo dos anos. Vamos começar o passeio aqui, no maior porto de navios de cruzeiro das Índias Ocidentais, St. Thomas. As frotas de embarcações de luxo, que normalmente podem ser vistas ancoradas, ilustram perfeitamente a história da espetacular popularidade das Ilhas Virgens entre os turistas. A população de St. Thomas é de cerca de 50 mil habitantes. O volume anual de turistas ultrapassa 1 milhão. Outro dos grandes navios se aproxima do cais em um ângulo. Ele pode ter partido de Nova York, Miami ou até da Califórnia numa viagem pelo Canal do Panamá. A embarcação é atracada e começa a breve espera enquanto os oficiais cuidam rotineiramente da alfândega e de outros trâmites formais. É bem provável que esses passageiros tenham deixado para trás, em suas cidades natais, ruas congestionadas de gelo e neve, e, instantes depois, se veem bem no centro da capital das compras de todo o ensolarado Caribe, na rua principal da cidade de Charlotte Amalie. Residentes do Zicroprioa podem trazer das Ilhas Virgens até $800 em compras isentas de impostos e enviar presentes ilimitados até $100. A economia pode chegar a 60%, mas pesquisar preços e valores é importante. As principais marcas de bebidas alcoólicas custam cerca da metade do preço normal no Zewaya. O limite é de 1 galão por adulto e após isso é cobrado imposto alfandegário. Perfumes custarão cerca de 50% menos do que no Zewar, incluindo marcas francesas mais prestigiadas. O mesmo vale para roupas de grife e marcas como Gucci, Cardin e Dior. E joias. A variedade é impressionante e a economia será de cerca de 20 a 30% em relação aos preços nos Estados Unidos. A lista continua com descontos em roupas e acessórios. Artesanato local, o que você imaginar. Os aviões pousam e os navios atracam em St. Thomas, e os passageiros vão direto para o centro de Charlotte Amalie.
Há história no ar nas Ilhas Virgens, que foram descobertas por Cristóvão Colombo naquela mesma viagem de 1493, em que ele descobriu Porto Rico. De todos os europeus que negociaram ou lutaram por esta bela terra e paisagem marítima nos séculos seguintes, foram os dinamarqueses que finalmente se estabeleceram aqui. Ainda há uma presença dinamarquesa marcante em St. Thomas, com uma casa do governo oficial hasteando a bandeira vermelha e branca. Por sinal, os Estados Unidos compraram as ilhas da Dinamarca em 1917 por 25 milhões de dólares. Um rápido passeio histórico por St. Thomas inclui estes locais: a Torre de Barba Azul, uma fortificação que remete aos tempos de canalhas e piratas. Agora, nestes tempos pacíficos, ela faz parte de um hotel de primeira classe que Barba Azul talvez tivesse mudado de vida para ter. O assento de Drake, um banco de pedra onde, segundo a lenda, Sir Francis Drake se sentava enquanto traçava as correntes e a geografia das ilhas, e apreciava esta vista. E aqui está o que se chama de Rua de Degraus. Os dinamarqueses a construíram no início dos anos 1700 como uma passagem sobre o terreno íngreme que leva à Torre de Barba Azul. Ela é construída com pedras do lastro dos navios. O nome dessa rua em comum? Os 99 degraus. O Grand Hotel foi construído em 1841 e funcionou por mais de um século antes de ser convertido em lojas e escritórios, mas o nome permanece. O mais antigo de todos os edifícios de St. Thomas é o Fort Christian, concluído em 1672 e renovado 200 anos depois. Ao longo dos séculos, ele já foi muitas coisas: mansão do governador, colônia de artistas, igreja, local de execução de piratas, prisão e, atualmente, um museu. Uma das sinagogas mais antigas está em St. Thomas, construída em 1833 com tijolos da Dinamarca e argamassa de areia, misturada com melaço local. O tema da cana-de-açúcar nos leva a uma curta distância pela água até St. Croix, maior das Ilhas Virgens Americanas, onde um antigo engenho de açúcar, ruína, simboliza o boom do açúcar que fez fortunas em St. Croix no século XVIII. O triturador de cana enferrujado era operado por escravos. O boom entrou em declínio com a libertação dos escravos e o açúcar de beterraba trouxe concorrência. St. Croix e sua ilha irmã St. John, junto com St. Thomas, são abençoadas com algumas das melhores praias e águas mais cristalinas do mundo. Vela, windsurf e mergulho com snorkel são todos esportes de alto nível nas Ilhas Virgens Americanas. E para aqueles que vêm apenas em busca de sol e areia, a oferta é ilimitada. Para quem não pratica snorkel, mas ainda quer espiar debaixo das ondas, existe o Coral World em St. Thomas. Uma visão clara através do vidro para o ambiente vivo de um recife de coral caribenho. As Ilhas Virgens Americanas e Porto Rico, ricas em história, ricas em beleza, os próprios paraísos caribenhos dos EUA.